Bom dia a todos, mais uma vez, bem-vindos àqueles que já nos chegaram desde cedo, os que estão chegando. Nosso evento está em boa performance desde ontem, muitas palestras, muitos seminários, muitos debates, e agora também já começamos de manhã com a questão dos fundos, dos incentivos fiscais, a discussão da captação, e agora atingimos um ponto alto, que é a discussão com o Parlamento. O Congresso Nacional, como todos sabem, tem sido muito importante para o COFIS, para as fundações e para a comunidade científica de uma maneira geral. Então, nós trouxemos 3 convidados especiais. Alguns faltaram por razões eleitorais, porque eles estão na campanha, mas o senador Isalci nos atendeu, como sempre nos atende, por isso somos muito gratos a ele. Ele está sempre frequentando o nosso congresso, por ele ser senador aqui de Brasília. Então, eu agradeço em primeira mão e linha o senador Isalci pela sua presença. Muito obrigado sempre. O ex-deputado Celso Pancera, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, que coordena a ICTPR, que é a nossa aliança das entidades da comunidade científica em prol de uma intervenção mais inteligente, mais eficaz no Parlamento. E o nosso ex-reitor da Universidade Federal Fluminense, o professor Roberto Salles, ele é coordenador e presidente do GT, um grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia, e junto com outros 4 reitores, assessora o presidente da Câmara no que tange aspectos de educação superior, ciência e tecnologia. Então, também muito obrigado, professor Roberto, e é muito grato pela sua presença aqui. Então, sem mais, a gente vai ouvir agora, em primeiro lugar, o professor Celso Pancera, nosso ministro sempre de Ciência e Tecnologia, 15 minutos para cada um, depois a gente abre para as perguntas ao final de todos terem falado. Ok? Nós vamos ser rigorosos no tempo para não intervir na sequência do evento. Então, eles vão falar para você por dentro, o som está faltando, para que você não ultrapasse o limite aí de 15 minutos, tá bom? Bom dia, Peregrino. Bom dia, Peregrino, reeleito presidente do Confis, né? Parabéns aí, né, por essa tarefa que você vem exercendo aí na defesa da ciência e tecnologia, mas também focado na questão das fundações de apoio, né, e o funcionamento delas e todas essas barreiras encontradas, né, que a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto. Bom dia, senador Isalci Lucas, tem sido uma importante ponto de apoio no Congresso para as pautas da ciência, tecnologia, educação como um todo, inovação como um todo. Bom dia, que também tem sido importante no estabelecimento de um diálogo, particularmente com a Câmara dos Deputados, né? Então, uma experiência muito grande, servidor público federal, mas experiência muito grande na área e gestão, e também atua muito fortemente junto à presidência da Câmara dos Deputados. Peregrino, eu
porque eu acho que todos abriram mão de fazer apresentações hoje, né? Mas como vão falar de política, um bocado de parlamento, todo mundo vai falar sem apresentação. Mas, globalmente, eu acho que a primeira questão que a gente precisa em relação ao Congresso é criar, né, e fortalecer uma cultura de defesa da ciência, da tecnologia e da inovação no Congresso. Não é uma tarefa fácil, né? Porque existem muitos parlamentares que, de fato, fazem uma defesa firme, enfática do setor, mas também é um grupo, vamos dizer assim, restrito quando a gente pensa no conjunto, né, do que nós temos dentro do Congresso, né? Nós temos aqui o senador Isacir Lucas, que é um grande guerreiro do setor, né? Mas a gente atuar, criar uma cultura, um espaço permanente, né, de avaliação, inclusive muitas vezes levando o parlamento a enfrentar até muitas vezes o executivo, né, por pautas do setor, não é uma tarefa fácil. Acho que nós avançamos muito nessa nova legislatura, né? Nós tivemos alguns avanços interessantes nessa nova legislatura, né? A derrubada de alguns vetos, por exemplo, a derrubada dos vetos da Lei 13.800, que o Fernando Peregrino trabalhou muito com a gente lá, que trata da Lei de Baumert, foi um passo muito grande que nós demos no Congresso, através coligados à ICTP, do qual a Confiança faz parte, né? Também, depois, nós tivemos a tentativa, a medida provisória, a tentativa de transferir a Secretaria Executiva do FNDCT para o MCTI, tirando essa tarefa da FINEP. Novamente, a gente conseguiu mobilizar uma base parlamentar muito importante e conseguimos evitar tirar esse critério, né, estabelecido na medida provisória. Foi também no primeiro semestre de 2019. E depois, no segundo semestre de 2019, nós encontramos novamente um parlamento muito receptivo, né, em dois momentos. Primeiro, quando acabaram os recursos do CNPq, havia um risco em setembro de 2019 de congelar, de parar com o pagamento das bolsas do CNPq, 85 mil bolsas. E nós conseguimos, através de uma ação muito firme junto à presidência da Câmara, né, e diversos parlamentares nos ajudaram, Alci também, que foi redirecionar uma parte dos recursos daquele fundo do pré-sal, né, que veio do acordo, o fundo da Petrobras, que veio do acordo com a Lava Jato, que supriu a questão das bolsas do CNPq até o final do ano. Foi também um passo muito importante, a gente encontrou um apoio muito grande no parlamento. E já agora, no início de 2020, na PEC dos fundos, né? Os senadores Alci pode reportar bastante sobre isso, né? A PEC que propõe a extinção de uma série de fundos, e o FNDCT e os fundos setoriais estavam no alcance dessa PEC, e nós conseguimos, com uma ação coordenada entre as entidades do ambiente científico e tecnológico, também as empresariais dessa área, como a CNI, a Protec, a APEI, né? A BIPT, conseguimos impedir que isso prosseguisse, e os senadores, né, fizeram uma atuação muito boa na comissão da CCJ, do Senado, e conseguimos tirar o FNDCT e os fundos setoriais do alcance dessa PEC, né? Foram, vamos dizer assim, vitórias que obtivemos, mas no marco de um conjunto de ataques, não são vitórias para avançar, nós evitamos derrotas, né? Muito sério, né? E esse ano nós tivemos um lampejo de muito bom, né? Que foi um momento assim, que, digamos assim, a primeira grande vitória do setor desde 2015 no parlamento, que eu acho que foi a aprovação do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, foi uma grande vitória, tanto na Câmara quanto no Senado, em 2015, mas que foi a aprovação do PL 135, PLP 135, de autoria do senador Alci, né, que transforma o FNDCT em fundo financeiro e contábil, né, muda o caráter dele e também tira ele do alcance dos contingenciamentos orçamentários, né. Foi um grande avanço, tivemos 70 votos favoráveis, só um voto contrário, mas agora nós estamos com uma dificuldade imensa para tramitar isso na Câmara. Por quê? Porque a Câmara não está conseguindo avançar nossa pauta e, por fim,
o governo pediu urgência constitucional de um projeto de lei que trata da alteração da estrutura da cabotagem brasileira, e esse projeto de lei ele impede, enquanto ele estiver pautado, enquanto o governo não tirar a urgência desse projeto de lei, a gente não consegue aprovar a urgência para o PLP 135. Né? Então, esse seria, vamos dizer assim, um grande avanço. Nós vimos evitando derrota e, de repente, temos a possibilidade de uma grande vitória, mas estamos parados nessa situação. Né? As entidades estão, nós temos assim uma carta com mais de 100 entidades e sociedades científicas apoiando a aprovação do projeto. Senador Exalcir, você sabe disso, o senhor sabe disso, né? Mas estamos parados nessa situação que está criada lá na Câmara, a gente não consegue fazer andar o projeto. Né? O professor Roberto Salles, inclusive, reuniu conosco, né, todo o GT de ensino superior da Câmara, tivemos uma reunião muito interessante com as entidades e o aporte do GT, né, comandado pelo Roberto Salles, foi muito importante para a gente unificar as entidades do setor em torno da aprovação do PLP sem nenhuma alteração. Mas esse é o quadro geral que nós temos agora, que nós precisamos, de fato, fazer um esforço muito grande para avançar nessa questão, dando um ponto de apoio fundamental para a ciência brasileira cumprir o seu papel histórico, o seu papel social e o seu papel para o desenvolvimento do país, né? Que é avançar para além daquilo que os governos têm se proposto a fazer. Como a gente viu no orçamento de 2019 no Congresso americano, quando então o presidente americano mandou uma proposta orçamentária com cortes grandes na ciência, e o parlamento quase triplicou os valores para a área de ciência, tecnologia e inovação dos Estados Unidos, o que permitiu que eles tivessem agora fôlego para enfrentar essa pandemia. Além disso, assim, as pautas mais emergenciais que nós temos, né? Uma é a questão da PELOA 2021, que tem uma série de cortes na CAPES, CNPq não é pequeno, mas na CAPES o corte é muito grande. Os recursos não discricionários do CNPq, né, discricionário do CNPq, né, do MCTI, cai muito, né, 2,5 bilhões, é muito insuficiente, né, ele não é insuficiente, ele é realmente excessivamente insuficiente. A CAPES tem novamente um corte muito grande no seu orçamento, e os institutos federais, as universidades federais também estão sofrendo um corte na faixa ordem média de 16%, 17%. Então, esse é o embate que nós estamos fazendo agora, que é um debate muito atual. Acredito que nas próximas semanas nós vamos entrar nesse debate aí, lá na Câmara e no Senado, que é muito importante. Fora isso, o próprio Fernando Peregrino abriu um debate com as entidades, que é o problema da burocratização da prestação de contas e do funcionamento dos projetos de ciência e tecnologia, a dificuldade que tem de executar os projetos e depois a prestação de contas. Né? Os órgãos de controle, eles tratam ciência e tecnologia como se fosse uma compra pública qualquer. Né? Eles não tratam como um setor que precisa de um olhar diferenciado, porque você, ao fazer pesquisa básica, particularmente, tem o risco de não dar certo. Né? Você precisa, muitas vezes, mudar cambiar o recurso de uma rubrica para outra, porque mudou o câmbio de dólar, mudou a ideia do projeto, avançou e viu que tem um gargalo e tem que mudar uma concepção, a visão do projeto, e não consegue avançar isso. E essa burocratização é tão grande que está colocando em risco, inclusive, a execução, né? Colocar em prática a Lei 13.243 de 2016, que é o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi votado na Câmara no primeiro semestre de 2015, e no Senado, no segundo semestre de 2015, foi sancionado pela presidente Dilma quando eu estava no Ministério. Essa lei é uma reivindicação construída pela comunidade científica junto ao Parlamento, ao longo de muitos anos de debate. Né? Ela significa um ganho de qualidade para a ciência brasileira, mas esbarra na burocracia. Né? Os órgãos de controle não conseguem compreender os conceitos contidos no Código Nacional de Ciência e Tecnologia. O código foi aprovado em 2015, sancionado em 2016,
regulamentado em 2018 e nós já estamos em fim de 2020 e o código não é colocado em prática, porque os órgãos de controle não conseguem entender. Então, tem esse problema, você aprova no parlamento e aí você esbarra nos órgãos de controle, que não leem a lei e fazem a interpretação deles, leem a lei com os olhos deles. Né? Então, isso também é um desafio que eu acho que está colocado para o parlamento. E a outra coisa, que é outro assunto importante, né, é a questão da reforma tributária. Né? Aí, senadores Alci, esse debate é importante. Por quê? Na reforma tributária não existe um olhar especial também para o setor. E se não houver esse olhar especial para o setor, os ganhos que nós tivemos com a lei do bem, com a lei da informática, com os fundos setoriais e com o Código Nacional de Ciência e Tecnologia podem vir a se perder, porque uma lei nova que vai revogar dispositivos contrários pode revogar dispositivos dessas leis. Então, o olhar para a reforma tributária tem que ser um olhar muito específico, para que a gente não saia dessa reforma com mais problemas ainda que temos hoje. No geral, Peregrino, é isso que eu tinha falado, falando já há 14 minutos, depois a gente volta para o debate, né? E só para duas questões que eu queria falar rapidamente. Primeiro, entre as nossas muitas pautas para o orçamento de 2021, nós temos a aprovação do PLP 135, né, dos senadores Alci. Nós estamos enviando hoje para o presidente da Câmara e depois, reitor, vou enviar para o senhor também uma cópia, uma carta das entidades do ICTP, também colocando a questão da aprovação da PEC 24, que é aquela PEC da deputada Luísa Canziani, e relatada pela deputada Tabata Amaral, que tira os recursos próprios das universidades, né, do alcance da PEC do teto de gastos. Né? E a outra questão é o projeto 3188, que está pautado na CCJ, obviamente a CCJ não tem funcionado agora, já com parecer favorável, que é um projeto de lei que eu fiz, inclusive, como deputado, junto com a deputada Bruna Furlan, que destina 25% do Fundo Social do Pré-Sal para Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse projeto ele tem um grande mérito, porque metade desses recursos estão ficando no Caixa Único da União, metade, 37,5% vai para o MEC, 12,5% desses recursos vão para a saúde e 50% está retido no Fundo Único lá, porque não tem regulamentação. E nós estamos propondo que metade disso, né, 25% do montante, vá para a ciência, tecnologia e inovação. Esse projeto também ele pode significar imediatamente de 4 a 5 bilhões de reais para a ciência brasileira. Né? Se nós tivéssemos vamos dizer assim, a virtude, né, conseguíssemos aprovar o PLP 135 e mais o projeto esse do pré-sal, eu diria que a ciência brasileira, do ponto de vista do financiamento, entraria numa outra lógica, num outro momento, e que poderia potencializar tudo que nós temos de infraestrutura e de massa crítica disponível no Brasil para ajudar o país a sair dessa crise econômica que se está envolvido, né, e, de fato, ser um dos principais players econômicos mundiais. Acho que, por enquanto, é isso. Peregrino, depois eu volto a falar. Muito obrigado, deputado Passera, pelas suas informações, palavras e estímulo para a gente continuar a nossa luta dentro do parlamento. E eu passo direto a palavra para o senador Alci Lucas, que vai nos brindar com a sua exposição. Bem, bom dia, né, a todos. Primeiro, agradecer o convite aí deste encontro, de participar deste encontro. Eu acho que o Passera já falou muita coisa que eu ia falar, mas eu vou começar a minha fala chamando todas as entidades para trabalharmos em conjunto. Eu acho que a união faz a força. Eu tenho recebido muitas demandas individuais e que eu acho que a gente poderia fazer um trabalho conjunto através da frente parlamentar mista. Nós temos uma frente mista, não é, que sempre esteve à disposição de todos os segmentos, e acho que está usando muito pouco essa frente, apesar, né, desse momento de pandemia, com muita dificuldade, mas a gente tem feito muitas reuniões virtuais,
e a coisa tem acontecido, né? Então, eu acho que a gente precisava elencar algumas entidades que têm interesse ou que defendem a área de ciência e tecnologia e trabalharmos em conjunto, né? Então, eu sugiro isso. Por exemplo, na elaboração agora de alteração da Lei do Bem, né, eu apresentei 2 projetos de alteração da Lei do Bem, que foi o 23, aliás, o 2838 e o 2707. O 2838 foi uma solicitação e um debate que foi feito com a CNI. Depois, eu fiz o encontro com a ANPEI, aí apresentei um outro projeto a pedido do ANPEI. E ontem, antes de ontem, eu fiz uma reunião da ABIPT, onde também solicitou uma série de alterações na Lei do Bem. Então, eu estou indo para o 3º projeto tratando do mesmo assunto. Então, eu até pedi agora para a minha assessoria para juntarmos os 3, ou pedir o apensamento, ou apresentar um novo projeto, porque a gente tem como próximo passo, e eu já fiz isso por 2 vezes, mas aí houve essas alterações, uma reunião do Ministério da Economia. Então, é importante a gente ir junto para não, né, a cada momento, aparecer uma demanda nova do mesmo tema. Então, eu acho que, através da frente, a gente precisa, talvez, definir alguns encontros nesse período de pandemia para a gente dar uma sintonizada aí, né, um equilíbrio, uma participação conjunta de todos. Por exemplo, eu participo também sempre, amanhã de manhã parece que tem uma, que é uma reunião da MEI, que é o Movimento Empresarial pela Inovação. Eu acho que o sucesso nosso da inovação, da tecnologia, da pesquisa, ela tem que estar bem sintonizada, nós temos que estar juntos para fortalecer. Você sabe que ninguém faz inovação sem empresa. O governo agora fez uma política nacional de inovação sem sequer ouvir ninguém, não é? Nem das empresas, acho que nem os segmentos de pesquisa. Ele fez uma política nacional do serviço público, e a gente precisa saber que inovação acontece nas empresas. Portanto, eu acho que essa nossa junção aí, academia, não é? O setor empresarial e o governo, é fundamental caminharmos juntos. Então, além da ANPEI, da ABIPT, da CNI, a gente vê que os institutos de ciência e tecnologia também têm um tratamento diferenciado, ou foram esquecidos ou confundidos com as instituições de pesquisa, e aí há sempre uma interpretação equivocada. Então, a minha fala é essa, no sentido, talvez, de a gente criar, pela Frente Parlamentar Mista, o encontro de todos os atores envolvidos na ciência e tecnologia. Aí eu recebo a demanda da Embrapa, isoladamente. Nós temos aí a Frente Parlamentar da Agricultura, que é a frente mais forte do Congresso, e que precisa entrar nessa briga conosco. Então, a gente precisa organizar um pouco mais esses trabalhos através da frente parlamentar. Bem, vocês sabem que a gente precisa deixar de lado um pouco a questão do discurso, né, e entrar na questão do recurso. Foi o que a gente apresentou no projeto de lei complementar 135, que o Pancera falou sobre a questão do Fundo Nacional, né, Científico e Tecnológico, que, de fato, eu, inclusive, estive com o Rodrigo 2 vezes, o Davi também já fez intervenção sobre isso, a gente votar essa matéria o mais rápido possível na Câmara. Agora, a Câmara está travada em função da CMO, a Comissão Mista do Orçamento. Essa briga que houve dos grupos aí que já visa a eleição da Câmara tem interferido na pauta do Congresso.
Então, o próprio governo, aliás, a própria base de governo, que é o Centrão hoje, tem obstruído, não é, a pauta, não deixando a coisa avançar. E, com isso, a gente está perdendo aí essa grande oportunidade de aprovar ainda este ano o PLC 135, que talvez, neste momento, é o mais importante de todos, porque ele entra com a parte significativa de recursos para este ano e que pode, inclusive, amenizar um pouco, não é, essa redução drástica do orçamento de ciência e tecnologia. A gente já tinha um orçamento péssimo o ano passado. Agora ficou horrível, né? Porque nosso orçamento hoje é menor do que 20 anos atrás. Então, a gente precisa fazer uma ação conjunta, e acho que já passou da hora, da gente conversar com o relator, que é o senador Márcio Bittar. Nós vamos ter que procurá-lo através da frente, mas com a participação de todas as entidades que têm interesse na ciência e tecnologia, inclusive o ministro, para que a gente possa realmente ver de que forma a gente pode melhorar um pouco essa questão do orçamento. Eu acho que o que mais nos preocupa hoje é exatamente a questão financeira. A Embrapa, por exemplo, e que as pessoas parecem que esquecem disso, se nós ainda temos hoje uma balança comercial que segura a economia nossa, a gente deve ao agronegócio e que, por consequência, deve à Embrapa. Ninguém pode negar que, se chegamos onde chegamos no agronegócio, foi 90%, não é, fruto do esforço da política da Embrapa. Então, a Embrapa hoje sequer consegue pagar a folha no orçamento. A folha da Embrapa está comprometida. Então, são coisas absurdas. Né? A gente está vendo essa discussão aí da vacina, coisa ridícula, né? Porque ciência, poxa, não tem partido, não tem cor, né? É uma coisa universal. Então, eu acho que está faltando, viu, Fernando? Eu acho que a gente podia organizar um pouco melhor, você, Pancela, também, a gente organizar um pouco melhor essa questão das articulações, seja no Congresso, seja no Ministério. Eu acho também o nosso Ministério muito tímido, não é? A gente vê muita né, desconsideração com o Ministério da Ciência e Tecnologia. E olha que o Marcos Pontes é uma pessoa que é competente, é uma pessoa que tem visão, né, que tem uma boa gestão, mas tem que se impor mais. Eu acho que é como se não existisse o Ministério, sinceramente. Né? As pessoas desconsideram muito a questão da ciência e tecnologia. Eu estou aguardando essa questão da Comissão Mista do Orçamento para a gente tentar fazer, vou apresentar alguns requerimentos de audiência pública, para a gente fazer como fizemos o ano passado. A gente fazer na Comissão Mista de Orçamento as audiências que normalmente a gente faz na ciência e tecnologia. Porque o que nós precisamos fazer agora é convencer as pessoas que não estão convencidas, porque nós, normalmente, nos reunimos com as pessoas que já têm essa consciência, que já defendem tudo isso. O que nós precisamos agora, o desafio nosso, é trazer aquelas pessoas que podem contribuir, que têm poder de decisão, para participar do debate, porque senão a gente fica fazendo reuniões com as pessoas que já estão convencidas. Então, eu acho que a gente tem que fazer um esforço, pegar todas as instituições de tecnologia, inovação, pesquisa, instituto e tal, e juntar com a Frente Parlamentar Mista e promover alguns encontros, não é, com pessoas que podem ajudar. Então, eu acho que, com a MEI, com a CNI, não é, com a BIPT, todos, a gente pode buscar uma audiência pública aí, chamando o presidente da Câmara, do Senado,
chamando o ministro da Ciência e Tecnologia, chamando o Paulo Guedes, porque, sinceramente, não é, eu não entendo isso. Né? As pessoas não sabem reconhecer o óbvio. Né? O óbvio é que a solução do país passa obrigatoriamente, necessariamente, pela educação, ciência e tecnologia. E, por incrível que pareça, é onde mais a gente tem sofrido cortes no orçamento. O Pancera falou aí, a briga que foi para manter na PEC dos fundos, o fundo também, como era totalmente contingenciado, as pessoas nem se preocupavam muito com ele. Mas ele é fundamental. Então, a gente precisa atacar um pouco mais essa questão. Essa questão da vacina, a gente precisa popularizar um pouco mais a ciência. Eu tenho defendido já sempre que o que falta nesse país é popularizar a ciência. O garoto lá hoje, infelizmente, a educação não tem mais investimento em ciência. Né? Talvez o máximo que eles estão fazendo em escola hoje, na escola pública, é plantando um pezinho de feijão. Né? Não tem laboratório, não tem programa nenhum mais na grande parte das escolas públicas. Então, a gente precisa criar um programa disso, né, para popularizar a ciência. Lógico, esses projetos tem 2 projetos importantes que foi apresentado pela Luísa Acasiani e aquela também da Bruna Furlan, não é? E também aquela da Tabata, que é a questão que foi dito aí, né, de você tirar da emenda constitucional 95, excluir os recursos próprios, é fundamental, até porque as entidades ficam sem estímulo nenhum de fazer qualquer coisa, porque o que elas fizerem não pode usar, quer dizer, o recurso vai para o Tesouro. Então, é uma aberração no momento que a gente precisa incentivar a inovação, incentivar a pesquisa. Ela não é considerada para efeito de produtividade, de ganho para a instituição, as coisas param. Né? Então, eu acho que a gente precisa, Fernando, não quero estender muito, mas nós precisamos pegar todas as nossas entidades voltadas para ciência, tecnologia e inovação, convidar aí, né, o Rodrigo Maia, convidar o Márcio Bittar, que é o relator do orçamento, os presidentes das comissões de ciência e tecnologia da Câmara e do Senado, chamar a CNI, não é? A MEI, que é fundamental, a MEI, que representa hoje as 400 empresas maiores do Brasil, não é? E chamar aí a Associação Brasileira, não é? Para mostrar as perspectivas que nós temos para a Amazônia, por exemplo. Não é? Tem muitas propostas interessantes envolvendo a inovação e a pesquisa. Então, acho assim, né? Chamar o Mourão para participar de uma reunião também. As pessoas precisam entender isso. Agora, eu acho que essas ações isoladas, elas acabam tirando um pouco, não é, o foco, e cada um fala da sua instituição e a gente perde o todo. Então, a minha sugestão é que a gente possa já, talvez até marcar agora, o mais rápido possível, chamando o Márcio Bittar, que é o relator do orçamento, e que está praticamente comprometido o orçamento, se não destrancarem a pauta do Congresso, a pauta da Câmara. Dificilmente nós teremos a votação da LDO e da LOA ainda este ano, e evidentemente que o Rodrigo vai segurar a pauta também, se o governo não desobstruir a pauta, e aí a gente acaba perdendo um pouco. Mas eu sugiro nós, viu, Pancera, você chamar a Confederação, a Confies também, mas todos, a MEI, né, para a gente fazer uma reunião imediata. Vamos convidar o Márcio Bittar e vamos convidar, se possível, o Rodrigo Maia
e o Davi Alcolumbre, como eu fiz um encontro recente na CNI, aliás, recente não, antes da pandemia, que a gente fez na CNI com a presença de vários senadores e deputados. Mas eu quero dizer que a frente parlamentar está aí à disposição e se a gente conseguir juntar as entidades todas neste fórum, nessa frente, as possibilidades são muito maiores de conseguir êxito. Eu espero que a gente possa votar na terça-feira. Foi um compromisso que fizeram comigo da gente votar o 645, que já foi aprovado na Câmara por unanimidade, e eu espero que o Davi coloque na pauta de terça, que foi um compromisso que ele fez comigo, que é a questão da internet das coisas. Né? Se você não aprovar esse projeto, você inviabiliza a inovação, porque esses dispositivos, sensores, por incrível que pareça, hoje é considerado como comunicação. Portanto, tem a taxa de instalação, taxa de fiscalização, Ancine, EBC, ou seja, inviabiliza qualquer produção de dispositivos para a internet das coisas. Então, eu acho que a gente vai conseguir votar na terça e eu espero que a gente possa... a gente tem muita gente que pode interferir nas lideranças da Câmara. Vamos verificar aí com Arthur Lira, né, de Alagoas, que talvez seja a pessoa que está mais comprometida com o trancamento da pauta, mostrar para ele o que significa isso, para que o governo possa destravar isso e a gente poder votar esses projetos. Né? Mas essas são as minhas considerações. Eu vou deixar para as perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, não é? A gente está aqui disponível para isso, tá bom? Ok, Fernando? Ok, muito obrigado, senador. O senhor sempre sabe que pode contar conosco, com o FIS. Nós não defendemos apenas os nossos interesses, estamos juntos aí com todas as entidades empresariais e da comunidade científica. O senhor é um baluarte dessa frente parlamentar e todas as nossas campanhas. Muito obrigado pela emenda que o senhor fez recentemente, que tentou tirar essa mudança, e está tentando tirar a mudança da 998 do setor elétrico, e aviso o senhor que eles estão tentando mudar a lei do petróleo. E essa lei do petróleo vai desviar dinheiro dessa cláusula que investe quase R$1 bilhão por ano e vai atingir em cheio as entidades de pesquisa de engenharia. Eu sou da COP, o senhor sabe, a COP está profundamente preocupada com esse projeto de lei que caminha aí. Mas nós vamos depois detalhar, isso não é exatamente para agora, conte conosco integralmente. Agora eu passo com muito prazer ao meu reitor da UF, né? Eu sou aluno da UF, professor Roberto Salles, que é o presidente do GT, que assessora o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Professor Roberto, a palavra é sua. Ao som. Bom dia para todos. Estão escutando bem? Bem, muito bem. Bom, eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Fernando Peregrino pela organização do Congresso. E, ao cumprimentá-lo, eu queria parabenizar também, cumprimentar todas as fundações de apoio. Ao senador Isalcir Lucas, tenho acompanhado seu trabalho e sua luta através do Paulo Baroni, que faz parte de uma comissão, de um grupo que nós fazemos parte de inovação, que a MEI também está presente, né? Então, nós temos acompanhado tudo. Também o Celso Pancera, ex-ministro, deputado, uma pessoa que luta muito pela ciência e tecnologia, e ao cumprimentá-los, cumprimento todos que participam também dessa área que é tão importante para o nosso desenvolvimento, de todas as áreas do nosso país. Ao Evaldo Vilela, também presente aqui, daqui a pouco vai falar.
Queria cumprimentar o reitor da Universidade Federal Fluminense, professor Antônio Cláudio Lucas de Nobre, e ao cumprimentá-lo, cumprimento toda a comunidade acadêmica. Eu queria primeiro fazer um histórico do que representa o grupo de trabalho. Na verdade, eu fui convidado em 2018 pelo deputado Rodrigo Maia para coordenar um grupo de trabalho na gestão do presidente Michel Temer e do secretário de Ensino Superior Baroni, tendo o Roscielli como ministro da Educação. Nós terminamos muito bem o trabalho e depois fui surpreendido que o Rodrigo fez uma nova comissão para fazer um diagnóstico da educação superior pública e privada. E me deu carta branca para escolher os membros. E eu escolhi Ana Lúcia Gazola, da Universidade Federal de Minas Gerais, Thompson Marins, que foi reitor da Universidade de Campina Grande, e Eliane Superti, que foi reitora da Universidade Federal do Amapá, mas está na Universidade Federal da Paraíba. Se vocês observarem bem, são ex-reitores que representam universidades que têm maior depósito de patentes de todas do Brasil. Então, não foi sem querer, foi de propósito a escolha. E também tivemos o apoio de 2 consultores legislativos, Ricardo Martins, que todos conhecem, e o Renato Gilioli, e 3 assessoras do gabinete da presidência. Nós começamos o nosso trabalho para fazer um diagnóstico da educação superior e apresentar as soluções. E esse grupo de trabalho é de assessoramento da presidência da Câmara. Nós conversamos com todas as entidades representativas da educação do país, pública e privada, e também entidade de classe. Tivemos uma interlocução muito grande com a Câmara e o Senado. E aí, no meio do caminho do nosso trabalho, nós tivemos uma questão que foi colocada pelo governo, que foi o Futures. E aí, o Futures, ele visava criar, deixar os recursos arrecadados, pelo patrimônio imobiliário para uma OS, Organização Social, e tirava o papel importante das fundações de apoio. Então, veja bem quanta energia nós gastamos trabalhando contra um projeto chamado Futures, que não teria futuro. Foi isso que eu falei para o presidente da Câmara. E aí, obviamente, que a comunidade rejeitou e nós pudemos avançar nos nossos propósitos, que é fazer o diagnóstico. Tivemos a interlocução, como foi falado aqui por todos, inclusive pelo senador, de alguns projetos de leis colocados pela Canziani, deputada Canziani, Luísa Canziani, relatado pela Tabata Amaral. Também fizemos uma proposta de colocar para tramitar o projeto do Gastão Vieira, que era sobre regulamentação do artigo 207 da Constituição, dando autonomia para as universidades. Esse projeto é muito importante. É muito importante na aplicação de todos os recursos que a universidade tem. Então, a universidade hoje não tem liberdade nenhuma. Na verdade, não tem autonomia nem administrativa, que é parcial, não total, não tem autonomia financeira. A única autonomia que ainda existe é didática, Mas, mesmo assim, obviamente, sendo tolhida. Então, nós estamos agora trabalhando muito para
aprovação do projeto de lei do senador Isalci. Queremos que tramite o projeto do deputado Gastão Vieira, como foi falado aqui também da deputada Luísa Canziani, mas tudo o que aconteceu, nós fomos surpreendidos, estava indo muito bem pela pandemia. E a pandemia trouxe consequências muito negativas para a tramitação dos projetos, inclusive para o redirecionamento de recursos, que o Congresso criou, inclusive, um orçamento próprio, mas esse recurso sai de algum lugar. Não adianta desvincular o orçamento para não fugir à regra de ouro, mas o recurso tem que sair de algum lugar. E a consequência foi falada aqui por todos nesse momento, É uma consequência realmente muito ruim. Mas a pandemia também trouxe alguns aspectos positivos, que é a capacidade das nossas instituições de dar uma resposta rápida. Mostrou que o país não está preparado, para um evento dessa magnitude, porque não tem uma política de inovação e empreendedorismo. Mas, mesmo assim, as nossas instituições, tanto universidade, institutos, centros de pesquisas, mostraram que, rapidamente e com poucos recursos, nós temos a competência de empreender e inovar. E nós vimos isso. Nós estamos também com um problema muito sério, senador, que é a questão do SUS, o subfinanciamento, e agora na educação. Sem educação, esse país não vai chegar a lugar nenhum. E nós temos a educação como um sistema vivo, que se retroalimenta, que vai da educação infantil, vai vir desde a creche até a universidade, com a formação, pesquisa e pós-graduação. O senador falou muito bem da capacidade da Embrapa. Eu falo também da Fiocruz, das universidades, dos institutos federais, que estão subaproveitados. E agora, com os acontecimentos recentes nas instituições, principalmente as universidades, que não têm tido liberdade nem de escolha de seus dirigentes, isso realmente tornou a situação muito difícil. É muito difícil diante do que nós queremos para o nosso país. De uma coisa é certa, o investimento em ciência e tecnologia é fundamental, e, obviamente, inovação é fundamental para gerar emprego, renda e para o desenvolvimento do nosso país. E como o senador falou, nos Estados Unidos, o próprio Congresso modificou o orçamento nesse sentido. E o país que não tiver um investimento em ciência, tecnologia e inovação, incluindo também, obviamente, empreendedorismo, ele não vai se desenvolver e vai ficar dependente. E vai ficar assim, na relação de exportação de produtos primários, que não geram valor agregado. Por isso, Fernando, que eu acho importantíssimo o trabalho das fundações de apoio, em relação às universidades, aos centros de pesquisa, às instituições do modo geral. Então, nós temos conversado e somos gratos ao deputado Rodrigo Maia. Ele realmente tem reclamado da questão do trancamento da pauta, não anda, e eu espero que haja um entendimento rápido, senão nós perderemos, pelo menos, eu não vou falar o número preciso, mas é em torno de 600 milhões só este ano na questão da inovação, porque se não aprovar o projeto de lei que está tramitando o senador Isalci, nós perderemos esse recurso, que parece que em 5 anos já foram mais de 3 bilhões de reais perdidos, não aproveitados numa área que é estratégica e fundamental para o nosso país se desenvolver. Então, nós que pertencemos ao grupo de trabalho da Câmara dos Deputados sobre Educação Superior,
Já apresentamos o relatório final ao deputado Rodrigo Maia, não formalizamos ainda por causa da pandemia, estamos aguardando a reunião para formalizar, e ali nós apontamos o que é de competência do Poder Legislativo, o que é de competência do Poder Executivo. E muitas das nossas propostas, do nosso apoio, estão tramitando através de projeto de lei e projeto de lei complementar. Então, eu fico por aqui no momento, à disposição para nós evoluirmos na discussão da presente mesa. Muito obrigado. Obrigado, reitor, presidente do GT da Câmara, professor Roberto Salles. Está conosco o professor Evaldo Vilela, presidente do CNPq. Está com a palavra aberta para ele. Eu pedi, se ele puder abrir a câmera para todos nós vermos ele aqui, e expressar alguma opinião sobre esse debate que a gente está travando aqui nessa mesa. A palavra está franqueada ao professor Evaldo, viu? Eu não sei se ele está podendo abrir a câmera agora. Evaldo. Bom, ele pode... Está ouvindo, Evaldo? Acho que ele não está nos ouvindo. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Existe uma demanda, senador Exalci, você está concentrando realmente as demandas de um conjunto de entidades. Eu tenho toda a razão quando tenta organizar essas entidades, essas demandas, confluir elas para uma agenda do seu mandato, que está sendo muito importante como presidente da Frente Parlamentar. Existem iniciativas preocupantes que talvez merecesse uma reunião nossa, como o senhor mesmo convocou aqui, ou deixou interesse em convocar, que as entidades se juntem em torno da sua frente para elencar essas iniciativas de mudar essa legislação setorial, como, por exemplo, o petróleo e o setor elétrico. No petróleo, o risco é muito alto de eles desviarem uma parte desses recursos e desestabilizarem mais de 250 laboratórios espalhados no Brasil inteiro de primeira linha. Não é só da minha instituição COP. Existe na USP, na Unicamp, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, e no Rio Grande do Sul, várias unidades foram criadas laboratórios de primeira linha e equipes também para pesquisas que deixaram o Brasil autossuficiente em petróleo, que poderão fazer muito mais pelo Brasil. Então, é uma sugestão apenas, queria ouvir o senhor se é cabível a gente fazer uma reunião em cima de um ponto, 2 pontos, para não dispersar e mobilizar. Conte conosco, mas eu acho que nós não somos suficientes. Eu queria saber se a sua disposição é grande. E queria ouvir também o coordenador e o presidente do GT, se a gente tem acesso à agenda do presidente da Câmara, para também pautar ele, porque ele é uma pessoa do Rio de Janeiro. E o Brasil, petróleo, a Agência do Petróleo, a Petrobras, todo o complexo de pesquisa aqui no Rio de Janeiro é muito calcado na economia do petróleo. Se forem destruir isso, vão prejudicar a economia do nosso querido estado do Rio de Janeiro, que serve a todo o país, claro. Depois eu queria ouvir o senhor também e o Cancelo também sobre isso. Pode falar, senador Exalci. Eu acho perfeitamente viável. Eu acho que a gente tem que focar agora no mais urgente, que é a questão orçamentária. Eu acho que isso aí a gente precisa conversar. Eu acho que a prioridade é conversar com o Márcio Bittar, que é o relator, mas nada impede, evidentemente, que numa reunião como essa, a gente elencar outros pontos, como você está falando. É preocupante essa questão da Petrobras mesmo, não é? Você está vendo que está tendo já várias privatizações de empresas ligadas a ela, né? Subsidiárias, e que pode realmente comprometer alguns laboratórios mesmo. Tem que ter esse cuidado. O setor elétrico, está aí a situação do Amapá,
não é? Que é um exemplo de que áreas estratégicas a gente tem que ter um olhar diferenciado. Eu, sinceramente, estou muito preocupado aqui no DF, por exemplo, não é? Entrar com ação de constitucionalidade da questão da FAP, aqui, da Fundação de Apoio à Pesquisa, não é? Que é de suma importância para todos os estados. A gente precisa integrar mais, né, como a gente fez já há algum tempo, essa integração do sistema, né? O sistema tem que estar mais junto, né? Por questão daqui a pouco, você já viu a tentativa que houve de acabar com o CNPq, de acabar com a CAPES, né? De acabar com o fundo. Então, daqui a pouco, a gente tem aí o sistema que é muito bom, talvez um dos melhores do mundo, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, mas que não funciona por falta de recurso. Mas se a gente deixar destruir qualquer que seja um pedaço dele, pode comprometer o sistema como um todo. Mas é óbvio que as agendas são difíceis, mas vamos tentar, a gente tem que buscar elencar as prioridades, não é? E as mais eminentes que eu vejo não é exatamente essa. A questão do orçamento, eu acho que essa questão elétrica em Petrobras também é importante, e também, não é, a questão orçamentária, principalmente da Embrapa. Você vê aí a Embrap também está com problema, sem recurso, cortaram até as emendas que foram colocadas, e é uma coisa que vem dando certo. A Embrap, né, ela vem dando muito certo e, por incrível que pareça, não é, o governo não tem dado a ela a importância que ela merece. Então, vamos elencar aí, Fernando, essas prioridades e vamos buscar fazer logo a primeira, logo, com o mais rápido possível. Vamos agendar isso. Lógico, é importante a participação do Rodrigo, tem que ver a agenda do Rodrigo Maia, porque hoje não essa questão do 135 vai depender muito da articulação dele com o governo, e acho que ele está conduzindo muito bem. O governo daqui a pouco vai ter que desobstruir a pauta, porque tem muito projeto, muitas medidas provisórias e projetos que interessam para o governo, que daqui a pouco vai estar também comprometido. Então, eu acho que a gente podia elencar isso e propor uma reunião imediata, né? Mas você falou muito bem, essa questão da Petrobras, ela pode causar um dano muito grande na pesquisa no Brasil. Nós que somos especialistas, né, nessa área, a gente vai perder isso. Então, estou à disposição, vamos marcar, vamos correr atrás e vamos tentar realmente agendar essa reunião. Ok? Professor Roberto Salles, deseja falar? Só para corroborar o que o senador falou, ele lembrou muito bem também de um dos trabalhos que nós fizemos junto com o deputado Rodrigo Maia, que era ser contra a fusão da CAPES e CNPq. Então, realmente, nós, além de avançarmos nas questões, apoiando alguns projetos de deputados e senadores e audiências públicas, nós também tivemos que lutar contra algumas iniciativas que não seriam boas para as universidades. Eu concordo com essa reunião, vamos trabalhar. Agora, temos também que incluir, talvez, vou deixar para vocês analisarem, a questão da recomposição do orçamento das universidades, dos institutos federais, né? Porque se a pesquisa, a inovação, o empreendedorismo é feito, né, em parceria das universidades, institutos de pesquisa com as empresas, então, se você tiver um corte do orçamento dessa magnitude, fica difícil realmente as universidades e institutos responderem à altura. Então, eu deixo a análise de vocês, principalmente do Celso e do senador, se é viável também incluir esse ponto.
Celso. Fernando, eu acho o seguinte, nós, na semana passada, nós fizemos uma reunião do Comitê Executivo do CTP há 10 dias atrás, e fizemos uma análise realmente da realidade. O Fernando participou da reunião, e uma das conclusões foi que ou a gente faz uma grande unidade da sociedade civil e das entidades e da área científica e das organizações, ou nós vamos tomar uma lambada forte nesse orçamento. O governo ele não é bem intencionado com as entidades, com a educação e a área de conhecimento. Sucessivos ataques. E tem ainda o risco da mudança no Estatuto dos Servidores, né? Que é um risco enorme. O governo quer tirar a crise econômica dele em cima do salário dos servidores públicos. E nós estamos para organizar uma reunião grande provavelmente na semana que vem, para unificar a pauta no Congresso. Agora, o que seria importante, senador, seria, com a sua atuação, conseguir fazer na área de ciência o que o Roberto Salles, inclusive, participa, o reitor, as entidades, as frentes na área de educação estão fazendo, que são reuniões de todas as frentes com as entidades para unificar as pautas, né? Eu acho que isso seria muito bom, senador, a gente conseguir, antes assim, digo assim, até o final de novembro, alguma coisa assim, a gente fazer uma grande reunião com parlamentares envolvidos nas diversas frentes e essas entidades para a gente unificar a pauta. Nós fizemos já, a gente quando reúne o fórum, nós somos reunidos, quase 30 entidades a gente reúne no fórum FNDCT. Né? Aí reúne a CNI, participa, como falei, a Amprotec, participa a ANPEI, participa a ABRUEM, que são os reitores das universidades estaduais e municipais, a ABRUC, que são as comunitárias, o Fórum dos Institutos de Pesquisa, ANDIFES, o CONIF, o CONFAP, o CONSECT, que reúne os secretários estaduais de Ciência e Tecnologia. Nós temos um fórum muito forte que tem se reunido e nós precisaríamos, senador, articular isso com a frente que você é presidente, né, junto com o nosso querido Lipe, que é o vice-presidente, né, o deputado Lipe, com as frentes que reúnem as entidades, a parte do ensino superior, das universidades e a área de educação, para ter uma pauta unificada. Eu acho que isso seria um grande ganho se nós conseguíssemos isso, porque na nossa avaliação, a situação é muito ruim. E deixar o orçamento para votar em março significa comer 3 meses de orçamento e a gente, de fato, chegar numa situação em maio do ano que vem muito crítica, porque, na verdade, o que o governo está fazendo é jogar essa discussão para frente. Ele está apostando no caos, né, para não resolver a situação agora, para aprovar lá na frente e tentar tirar o déficit dele em cima da não execução orçamentária. Né? E isso é muito ruim, porque quando você tem uma atitude desse tipo, tu tem que ter estratégia, o governo tem que ter estratégia. Ele tem um problema financeiro, ele tem que ter uma estratégia. Ele não pode empurrar todo o orçamento para o ano que vem, porque aí isso não é estratégia inteligente, isso é irresponsabilidade social. Né? E o que o governo está fazendo, e está claro isso, é tentar empurrar esse negócio mais para frente, aprovar isso, jogar a discussão, um monte de discussões ao mesmo tempo, de diversos problemas. Tipo, agora, ontem o ministro Guedes falou, temos que aprovar a lei da cabotagem. Ora, a lei da cabotagem, que está trancando a pauta da Câmara, é mais importante que o PLP 135, mas não é mesmo. Não é mesmo. É mais importante que a PEC 24? Não é mesmo. Agora, se a gente ler hoje as declarações do ministro Guedes ontem, ele fala que quer privatizar a SEDAI, privatizar a Eletrobras e aprovar a lei de cabotagem. Isso é mais importante para o país sair da crise? Não é. Entendeu? É um governo disléxico, é um governo que não atua com estratégia, certo? E que aposta no caos para jogar o problema lá para frente, essa atuação das entidades. Né? As entidades é uma crise anunciada, que vai ser muito ruim. Esse ano, o reitor Roberto Salles sabe disso, se não fosse a pandemia,
as universidades não iam fechar o ano funcionando. Se tivesse o funcionamento normal dos campos, dos bandejões, dos campos funcionando, manutenção, água, luz, esgoto, gás, terceirizados, segurança, as universidades iam fechar o ano. É que, como teve a pandemia, né, paralisou o funcionamento desse setor, todo mundo entrou em modo contido, racional, e conseguiu esticar até o final do ano. Mas esse caos só não se revelou por conta disso. Agora, o ano que vem, em algum momento, virá a vacina. Em algum momento, o país volta a funcionar, as universidades voltarão a funcionar, né? E essa coisa vai se revelar com toda a sua gravidade, né? Então, nesse sentido, eu acho importante, né, senador, que se a gente conseguisse fazer uma reunião do setor de ciência e tecnologia com a comissão, a frente parlamentar que o senhor preside, que é muito atuante, né, junto com essas entidades, para a gente definir uma pauta unificada trabalhando, né? Para tentar ver se incide sobre o Congresso e tornar menos agudo o problema. Acho que, no geral, é isso, Fernando. Eu acho, viu, me permite aí falar. Pode falar, pode falar. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação. Nós estamos com prioridade lá e brigando muito para que a gente possa fazer ainda agora a regulamentação do Fundeb, que não foi feito. Não se sabe nem como que será a distribuição do Fundeb, que vence agora de 31 de dezembro. Então, eu acho que, neste momento, posso até convidar, mas a prioridade da educação hoje é correr atrás dessa regulamentação do Fundeb e recompor o orçamento da educação, que, lamentavelmente, houve um corte imenso, mas também pela falta de execução, por incrível que pareça. Nós tínhamos lá 2 bilhões na educação básica sem execução. É uma incompetência total. Então, eu acho, Pancelli, eu posso até conversar, chamar a Dorinha, mas eu acho que eles vão estar voltados para esse foco. E o nosso aqui é realmente o Fundo Nacional, a recomposição do orçamento da ciência e tecnologia, mas senão a gente acaba competindo lá. Eu acho que são 2 frentes diferentes. Eu acho que a união agora não é apropriada. Eu acho melhor a gente buscar as entidades todas e deixar essa questão da recomposição da educação com a frente da educação. Eu estou atuando lá também. Mas o que me preocupa hoje, e aí nós podemos chamar os representantes da frente da agricultura para nos ajudar na recomposição do orçamento da ciência e tecnologia. Senador, deixa eu fazer uma pergunta aqui de um colega sobre se não seria possível, sem tirar o foco de nada aí, que o senhor falou muita certeza a questão de não tirar o foco do orçamento. Mas, veja bem, o PL da Bruna, ela tem um incentivo fiscal para dar conta dos projetos de pesquisa nas universidades com empresas. É o 2306. Está até na nossa pauta da comunidade, viu, Pancera? Você sabe disso. Ele está carecendo dos incentivos. Esse PLC é 158, né? Não caberia os incentivos dele nesse projeto da Bruna? Não seria um esforço conjunto? Segunda pergunta. Não cabe ao Senado, numa hora dessa dramática, de certos centros serem desmontados, criar uma comissão externa de senadores, parlamentares, com apoio da nossa comunidade, para visitar ou conhecer determinados pontos críticos da rede de pesquisa ameaçada pelo desmonte dessas iniciativas que se avizinham aí, das MPs, etc. Deixa no ar essa pergunta do nosso colega aqui que enviou. Nós temos 2 problemas aí, né? Primeiro, as eleições, que você vai até o final de novembro. Segundo, essa questão da pandemia, né? Você vê que o Congresso não está nem se reunindo presencialmente em função da pandemia. Então, eu vejo muita dificuldade de deslocação
de senadores para visitar essas instituições. Mas eu acho que nada que a gente não possa transmitir virtualmente, primeiro, pelo menos no primeiro momento, com dados, não é? Com fotos, com gráficos, o que está acontecendo. Eu acho que a gente precisava, primeiro, buscar uma solução virtual, porque essa pode acontecer a qualquer momento, não é? Evidentemente, a partir da semana que vem. Bom, alguém quer comentar isso? Pancera, você conhece esse projeto 2306? Oi, Fernando. É um dos tantos que nós temos aí pautado, né? Que a gente tem essa questão também que você levantou, que é a questão dos recursos, que até o senador Isalci apresentou a emenda, que a gente, inclusive, nós fizemos uma carta, inclusive, do ICTP, né? Para que não mexa na questão dos recursos da área de energia, né, voltados para Interrompemos um pouquinho, acho que a palavra estava com o senador Isalci. Eu acho que nós poderíamos já fazer duas ações. Primeiro, óbvio que quem manda em orçamento, quem dá prioridade, tudo é o Ministério da Economia. Então, eu acho que a gente precisava marcar com o Paulo Guedes uma reunião, e a gente se propõe a solicitar a reunião com uma pauta bem definida, né? Por isso que eu digo, eu tenho que decidir qual é a prioridade para a gente conversar com ele, porque o que eu vejo na economia hoje é que eles são completamente contrários a qualquer fundo, a qualquer incentivo, a qualquer coisa nessa área. Então, nós temos que levar em uma reunião presencial, se possível, uma reunião presencial. Nós levaríamos aí presidente de algumas instituições para a gente falar sobre isso, sobre essa questão do recurso próprio, né, da receita própria, da questão do fundo. Algumas coisinhas são importantes para ele entender um pouco melhor, porque no discurso, eu já tive a oportunidade de conversar diversas vezes com o Paulo Guedes, ele fala que a ciência e tecnologia
né, que vai resolver o problema do país. Ele fala isso, no discurso dele é uma maravilha. Agora, na prática, tem que escrever isso, tem que estar na legislação isso. Eu acho que talvez fosse interessante eu buscar uma audiência com o Paulo Guedes, né? E a gente também promover uma reunião também com o Tribunal de Contas da União. Isso aí, se for o caso, eu posso marcar pela frente parlamentar e a gente leva alguém para nos acompanhar. Né? Não sei se vocês... Esse assunto, todos os dois assuntos são muito importantes, pode contar conosco. O assunto do TCU, esse que o Pancera levantou, é muito importante. O marco legal que o senhor participou da construção dele, da Emenda Constitucional 85, da Lei 13.243, do Decreto 983, todos esses dispositivos mais audaciosos que nós criamos, eu diria mais impulsionadores da inovação, que nos frustra como país, nós somos o 62º lugar no índice de inovação, esses mecanismos não estão sendo implantados, senador. Eu trabalho na ponta, eu trabalho do lado do pesquisador, né? E a gente fez uma pesquisa agora no final desse mês, 90% deles apontaram que a burocracia aumentou, 70 e poucos por cento de que aquele dispositivo da prestação de contas flexível, onde as notas são apresentadas. Claro, temos que apresentar as notas fiscais, mas, em primeiro lugar, é o relatório que tem que ser apresentado. E depois se procura, se houver desvio, se pune ou se apura, mas não pode burocratizar uma atividade de pesquisa como de uma empreiteira qualquer, de uma empreiteira. Então, essa sua adesão a essa ida ao TCU nos ajude, né? Porque nós já entramos em contato com o ministro Walton Rodrigues, que é o ministro responsável pela educação superior. Ele já tem uma demanda para nós, mas se o senhor entrar, vai nos ajudar muito, junto aqui com o Roberto Salles, né, que entra com a Câmara também. Acho que a gente tem que fazer uma operação abafo. A gente tem um manifesto que nós assinamos ontem, depois eu vou pedir para o senhor, se estiver de acordo, assine, é presidente da SPPC, presidente da Academia de Ciência, presidente da Andifes, todos os presidentes na reunião de ontem assinaram um manifesto contra essa burocracia infernal que viola e que solapa as estruturas do marco legal. Não é possível o país fazer uma lei que ninguém cumpre, entendeu? Ninguém está cumprindo. Vou pedir uma reunião virtual com os ministros do Tribunal de Contas. E aí você, Fernando, manda para mim lá para o gabinete, que eu vou pedir essa reunião virtual. Manda só já antecipando qual é o tema. Tá. Manda para o Paulo Baroni. Manda para o Paulo Baroni. O Baroni cuida disso. Beleza. E vamos marcar uma presencial com o ministro Paulo Guedes. Aí manda também a pauta que vocês acham que é prioridade, que a gente agenda essas duas reuniões. O Paulo Guedes é o mínimo de incentivo fiscal. Não é possível ele dar 300 bilhões de reais de incentivo para os setores, às vezes, que não dão nenhuma contrapartida social a esse país, e só dá 3%, 4% para o setor de pesquisa, sobretudo a Lei 8032, que é do... Vamos levar esse projeto da Luísa, da Canciani. Isso. Vamos levar o FNDCT, quem acompanhou sabe que foi 70-1. Esse 1 foi o voto do governo. Então, é importante também a gente sensibilizá-los disso aí. Mas, principalmente, eu acho que a gente pode trabalhar dessa questão da receita própria, não é? E da questão... vamos falar sobre inovação, sobre essas questões do marco regulatório. A gente faz a pauta e a gente pede lá a audiência, tá bom? Muito obrigado. Pancera, está nessa também, né, Pancera? Tá sim, eu acho que é importante essa pauta. Como falei antes, se a gente conseguir unificar uma pauta, dá para unificar uma pauta geral e ver o que é possível avançar no Congresso. Tem muita coisa boa ali para tramitar, muita iniciativa, digamos assim, fazer uma análise, ver aquilo que tem menos resistência, que tem mais possibilidade de avançar e ir avançando. Com o 135, por exemplo, avançou demais, assim, foi, né? E é um alento muito grande para a gente, né, a aprovação dele. Né? Essa votação, como falou o senador, né, o voto contra, a gente sabe que é um voto deixando espaço para o governo vetar alguma coisa.
né? Mas se a gente aprovar na Câmara, depois vai ser um veto. Isso aí é uma mobilização que se faz. O importante é avançar na Câmara, né? Para avançar do projeto da cabotagem. Tem jeito, né? Isso é uma ação sobre o ministro Paulo Guedes. Ele tem que retirar. Ontem ele deu uma declaração, eu falei aqui, ele falou privatizar a SEDAI, privatizar a Eletrobras e aprovar a cabotagem. Né? Esse é a prioridade dele para esse ano, no Congresso, né? E etc. Isso, para a gente, é uma pauta que realmente não nos ajuda em nada. Né? E o projeto de cabotagem não é consensual, não vai aprovar fácil na Câmara e ele tranca, constitucionalmente, ele tranca a pauta. Se ele não retirar essa urgência constitucional, a Câmara não vota nenhum outro requerimento de urgência. Isso impede o avanço do 135. Então, essa unificação, né, de uma pauta e a conversa com o governo é fundamental. E esse outro passo, né, que o senador Isalci já se colocou à disposição, que é tentar conversar com os ministros do TCU e da AGU para ter uma compreensão unificada da aplicação da lei. Não quer nada mais do que aplicar a lei, daquilo que está aprovado e sancionado e regulamentado, né? Para que a lei de inovação, de fato, seja aplicada na toda a sua potencialidade, possa exercer a sua potencialidade sobre o sistema de ciência, tecnologia e inovação. Acho que é por aí mesmo. Muito bem. Fernando, eu gostaria de complementar que o projeto de lei 2306 de 2020 é da Luísa Canziani e Bruna Furlan, né, que concede incentivos fiscais. E a PEC 24 ela é importantíssima porque é um contrassenso. O governo queria implantar o Futuros sob o argumento que as universidades têm que se tornar uma empresa, né, faturar. E as universidades têm as parcerias próprias, conseguem arrecadar os recursos, mas na hora de usar os recursos, aí não tem orçamento e usa só um terço, às vezes a metade, e o governo passa, né, recolhe o recurso todo e gasta em outros setores. Então, é um contrassenso do próprio governo. Eu acho que o senador falou muito bem, muita propriedade, de levar isso aí, que é um absurdo, né? As universidades estão procurando as parcerias, estão procurando a integração com as empresas, né, e os projetos com algumas estatais, e têm procurado arrecadar, e, obviamente, muitos desses recursos vão para as fundações de apoio. Então, eu acho que é importantíssimo nós colocarmos isso também na pauta. E o senador já falou muito bem a recomposição do orçamento, tanto a frente parlamentar do Senado e da Câmara, deve estar trabalhando em conjunto, penso eu, que a frente parlamentar da Câmara é a Margarida Salomão, que está à frente com vários deputados, e deve estar aí conversando no dia a dia com o senador Isalci e outros membros do Senado para podermos recompor esse orçamento. Teu som está mudo, Fernando. Desculpe. Foi muito boa a conversa aqui que nós travamos hoje de manhã. Vocês nos deram muitas informações sobre a nossa pauta no Congresso Nacional. O nosso senador nos convocou a integrar mais a frente parlamentar, as iniciativas conjuntas, focadas também no Paulo Guedes e no TCU. Nós vamos aderir integralmente. Ao Roberto também, o apoio que ele está nos dando na interface com o Rodrigo, com o deputado Rodrigo Maia, muito importante esse seu papel-chave aí junto com os demais reitores que lhe acompanham, e o nosso diretor da Iniciativa de Ciência e Tecnologia no Parlamento, o ex-ministro Celso Pancera, também pelo sempre assistência que nos dá na condução das nossas ações. Nós somos uma entidade que não tem essa experiência parlamentar que vocês, né, têm. Então, eu queria abrir o microfone para que alguém quiser dizer mais alguma coisa, porque chegamos na hora do nosso rally, e o nosso rally interrompe agora e retoma daqui a 1 hora e pouco
para a nova mesa, com participação de várias entidades também. A palavra está aberta. Senador, se você quiser dar seus cumprimentos finais. Eu só quero, mais uma vez, parabenizar, né, pelo encontro. Acho que é importante a gente estar debatendo isso sempre e juntar forças. Eu acho que, nesse momento, o que nós precisamos é união, né? Eu acho que a gente é mais forte e unido. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente fazer, né, nesse final de ano aí, mas acho que essa reunião do Tribunal, do ministro Paulo Guedes e também com o Márcio Bittar, do orçamento, eu acho muito importante. Então, agradecer e parabenizar vocês por esse encontro. Obrigado. Fernando, também quero agradecer pelo convite. Sabe que eu participei de 2 debates no pré-congresso, participando dessa mesa aqui agora. Né? Acho fundamental a tua articulação, teu trabalho no Confies, né? Assim como a sua atuação aqui na COP, que a gente tem uma relação muito estreita de trabalho, né? E dizer que estamos à disposição aí para aquilo que for necessário. Né? O senador também pode colocar à nossa disposição. A gente tem contato direto com o Paulo Baroni, né? Sempre, né? Que sempre está em contato conosco e responde com agilidade às nossas demandas. E ao reitor Roberto Salles, aí, obrigado pela participação, né? E sempre também tem se colocado à disposição do CTP naquilo que a gente precisa, né? Então, inclusive, eu vou lhe enviar, reitor, a carta da PEC 24, tá? Que nós concluímos ela e as entidades estão assinando para... Nós estamos enviando formalmente ao presidente da Câmara, pelo e-mail institucional, mas também vamos enviar através do senhor para chegar a ele, né? Porque ela também é importante desse contexto. Um bom resto de congresso aí, Fernando, parabéns pela sua reeleição, né? Vamos em frente. Obrigado. Professor Roberto. Fernando, você acabou de contrariar uma das frases do Nelson Rodrigues na sua eleição aí para continuar como presidente, né? Porque foi 70 votos em 70, né? Então, o Nelson Rodrigues deve estar se mexendo lá onde ele está, porque contrariou, né? O que ele falava sobre unanimidade. Mas eu queria parabenizar, dizer que foi um aprendizado grande, né? E também eu queria fazer um comentário aqui sobre a questão da sucessão na Fundação Oswaldo Cruz. Sim. Porque todo o processo está já em andamento e realmente será um crime de lesa pátria se contrariarem o que está previsto dentro das regras, né, de escolha do presidente, que deve ser uma reeleição da presidente atual. Então, isso vai ser um estrago muito grande, né, se não se concretizar dentro do que nós conhecemos da Fundação Oswaldo Cruz, da seriedade do trabalho e da importância para o nosso país. Então, eu queria deixar essa posição clara e dizer que nós estamos firme e forte em defesa de uma educação mais forte para o nosso país e mais investimento para a educação. Nosso país, a educação ela é subsidiada, o orçamento é muito pequeno, né? A educação tem que ser vista como investimento, não como gasto, e sem um investimento maciço nós não vamos chegar a nenhum lugar, vamos ficar aqui sempre discutindo. Isso todos sabem, os congressistas, tanto Câmara e Senado, e o governo também tem que aprender isso, né? Que sem esse investimento maciço na educação, na ciência e tecnologia, na inovação, no empreendedorismo, nós vamos ficar dependendo das tecnologias, né, de vários países. Isso foi mostrado agora, nossa capacidade de ação rápida durante a pandemia, né, que nós produzimos respiradores, produzimos material de proteção individual, né, e os nossos órgãos de pesquisa estão se movimentando em relação à vacina, testes. Então, nós temos essa competência, nossos pesquisadores têm essa capacidade e todo o nosso background que nós aprendemos na educação, na pesquisa, realmente mostrou um resultado muito grande. Então,
O que falta realmente é o governo dar uma atenção especial para a educação, ciência e tecnologia. Então, isso é que eu gostaria de falar. E muito obrigado pela participação, por permitir que eu falasse essas palavras agora. Obrigado. Nós fomos assistidos por 1.150 pessoas que participaram hoje dessa manhã. Aqui foi muito útil para nós. Conte conosco. Eu queria, antes de fechar aqui a nossa rede aqui, dizer para o Celso Pancera que você está sendo solicitado a assinar o manifesto que ontem as entidades assinaram, SPPC, Academia de Ciência, Andifes, Conifes e Confis, contra a burocracia. E o senador, se puder nos avalizar também, eu vou lhe mandar pelo Paulo Baroni, o seu mandato, se quiser emprestar esse apoio, é muito importante, o senhor vai tomar a iniciativa de ir ao TCU, eu acho que ninguém melhor do que o senhor chancelar também essa carta. Que tal aí? Pela frente parlamentar. Em nome da... Fernando, eu preciso consultar as demais entidades, são mais 3 entidades, farei isso hoje, tá? A diretoria assinou. Não, eu preciso consultar o Instituto da Ciência e Cidades. Tudo bem, eu vou te mandar. E, se não me engano, Consect, que não participou. Eu estou precisando dessas 2 assinaturas para botar o do ICTP também, tá? Mas isso eu resolvo hoje. Eu te mando agora pelo Zap, eu mando para o Paulo Baroni, tá bom, senador? Ok. Combinado. Então, vamos desfazer a mesa. Muito obrigado mais uma vez. Com sucesso essa mesa aqui, tá? Muito obrigado a todos. Contem conosco, Confis. Obrigado.